Olá! Começando a nossa análise das notícias mais quentes de 03 de janeiro de 2026. E a gente já chega com aquele filtro especial para quem tá na batalha dos concursos. Vamos mergulhar no que realmente importa para sua prova. E olha, a gente já começa com a notícia que tá, assim, parando o mundo. O epicentro da geopolítica hoje, sem dúvida nenhuma, é a Venezuela. As fontes são muitas, viu? CNN Brasil, BBC, Metrópolis, e todas confirmam a mesma coisa. Forças americanas entraram em Caracas e capturaram o presidente Nicolás Maduro. É uma daquelas notícias que a gente sabe que vai render por meses, né? Sem dúvida. E essa é daquelas que o examinador de concurso, olha, esfrega as mãos de alegria. Imagino. Porque permite cobrar uma dezena de conceitos diferentes. Vamos organizar o que aconteceu. O fato concreto é, durante a madrugada, relatos de explosões em Caracas. Logo depois, o presidente americano Donald Trump veio a público. Ele confirmou o que chamou de Operação Brilhante, que terminou com a prisão de Maduro e da primeira-dama Acília Flores. Nossa! A reação imediata do governo venezuelano foi declarar estado de comoção exterior e, claro, classificar o ato como uma agressão militar. Certo, essa é a foto do momento. Mas o que me intriga é o porquê. Qual foi a justificativa oficial para uma ação tão extrema assim? Porque, no fim das contas, isso basicamente ignora a soberania de outro país, né? Aí que o xadrez começa a ficar interessante. A justificativa formal, a que foi apresentada por um senador republicano alinhado à Casa Branca, ela se baseia em acusações de narcotráfico contra o Maduro. Acusações que, veja bem, já existem nos Estados Unidos desde 2020. Peraí, mas essa acusação não é nova. Ela tá na mesa há 6 anos. Por que agir militarmente justo agora em 2026? O que mudou no cenário para justificar essa escalada? Isso me soa um pouco como um pretexto, não? Exatamente. Essa é a pergunta que vale $1 milhão. É a pergunta que separa uma análise superficial de uma análise mais profunda. A resposta provavelmente não está no processo de narcotráfico em si, mas num cálculo geopolítico. Faz sentido. Aliança da Venezuela com adversários dos americanos, ou até uma manobra de política interna. O fato é que a justificativa legal é o verniz para uma decisão que é, na sua essência, puramente política e estratégica. E o mundo, claro, não ficou assistindo em silêncio, as reações já começaram a aparecer e parecem pintar um quadro bem claro da divisão global que a gente vive hoje. Perfeitamente. E o que vemos aqui são 3 eixos de reação distintos. É importante para quem está estudando entender essas nuances. Primeiro, a reação de contraponto geopolítico clássico, a Rússia. Condenou veementemente, chamando de ato de agressão armada. O esperado, né? Exato. Depois, temos a reação puramente ideológica. O presidente argentino Javier Milei comemorou com aquele famoso "Viva a liberdade, caralho!". Sim. É uma reação alinhada ao discurso dele. Libertário, antissocialista, sem se preocupar muito com as formalidades do direito internacional. E qual seria o terceiro eixo? O terceiro é o mais pragmático e talvez o mais preocupado. A Colômbia. Ah, o vizinho direto. Exato. Eles não comemoraram nem condenaram de imediato. A primeira atitude foi mandar forças de segurança para a fronteira. Por quê? Porque a Colômbia sabe que qualquer instabilidade na Venezuela transborda direto para o seu território. Refugiados, crise humanitária. Isso. Problemas de segurança. Eles estão pensando na consequência prática e imediata. Isso mostra que não existe uma única reação internacional, mas um mosaico de interesses. E no meio disso tudo, o Brasil, com uma fronteira imensa com a Venezuela. A situação aqui é delicadíssima. Delicadíssima é a palavra. O governo brasileiro convocou uma reunião de emergência. Precisa se equilibrar num fio de navalha. De um lado, a aliança com os Estados Unidos, do outro, os princípios de não intervenção que regem a diplomacia aqui na América do Sul e no Mercosul. Qualquer passo em falso pode gerar uma crise, né? Diplomática ou de segurança na fronteira norte. Exatamente. Ok, vamos trazer isso tudo para a prova. Se eu estivesse escrevendo uma questão sobre esse evento, o que eu exploraria? Qual é o suco disso para concurso? Anote aí. O examinador vai direto nos pilares do direito internacional.
O principal deles é o conceito de soberania nacional. Pense na soberania como o direito de uma casa de trancar a própria porta, tá? Em tese, ninguém de fora pode entrar sem ser convidado. Uhum. O que os Estados Unidos fizeram foi, na prática, arrombar essa porta. O grande debate que uma questão discursiva pode trazer é: essa invasão se justifica? Havia uma ameaça tão grande que permitia ignorar a fechadura? Isso coloca em choque a soberania de um Estado contra os interesses de segurança de outro. E junto com soberania vem O princípio da não intervenção, que é a regra de ouro das relações internacionais. É um prato cheio. Entendi. E essa pressão externa sobre a diplomacia brasileira não é a única que o país enfrenta nesse início de ano. Se a gente olhar para dentro, a pressão é no bolso do cidadão. Uma série de mudanças econômicas que já começam a valer e afetam, assim, todo mundo. Exato. É uma ótima ponte porque mostra que o país lida com crises externas e ajustes internos ao mesmo tempo. E no campo econômico, 2026 já começou com 3 notícias que mexem direto com a vida financeira das pessoas. Primeiro, a contribuição mensal do MEI, o microempreendedor individual, subiu para R$ 81,05. Segundo, entraram em vigor novas regras de cálculo para a aposentadoria, apertando um pouco mais as condições. E terceiro, A reforma tributária. a tão falada reforma tributária começa a sair do papel com a implementação dos primeiros novos impostos. Certo. MEI mais caro, aposentadoria mais distante e imposto novo. Parece um pacote de más notícias, né? Isso tudo é parte de um mesmo plano de ajuste do governo? Ótima pergunta. Embora o efeito seja simultâneo no bolso das pessoas, as causas são diferentes. E é importante o concurseiro saber diferenciar isso. O aumento do MEI não é uma política nova. É uma consequência automática de outra decisão: o reajuste anual do salário mínimo. Ah, tá atrelado. Exato. A contribuição do MEI é atrelada a ele. Um sobe, o outro sobe junto. Já as novas regras de aposentadoria e os novos impostos, isso não é surpresa. Eles seguem o cronograma de transição que foi definido lá atrás. Quando as reformas foram aprovadas. Isso, nas emendas constitucionais da reforma da Previdência e da tributária. É o famoso "a conta chegou", mas era uma conta com data marcada. Entendi. Então não é uma decisão de agora, mas a aplicação do que já estava previsto. E, na prática, o que isso significa? Qual o tamanho do impacto? O impacto é direto e generalizado. Para o microempreendedor, é um custo fixo que aumenta, exige mais planejamento. Para o trabalhador que está planejando aposentadoria, significa sentar na cadeira e refazer as contas, porque o tempo de contribuição ou a idade podem ter mudado. E a tributária? Essa é a mais ampla de todas. Ela vai mudar a forma como empresas e consumidores pagam imposto sobre o consumo. A promessa é de simplificação, mas toda transição gera incerteza, né? E necessidade de adaptação. E para a prova? Onde o examinador pode focar aqui? Aqui o ponto central é o conceito de seguridade social. As bancas, olha, adoram esse tema. É preciso lembrar que a seguridade é um grande guarda-chuva de proteção social sustentado por um tripé: previdência, saúde e assistência social. Certo. O que estamos vendo agora com a aposentadoria é uma mudança em um desses pés. Uma questão pode pedir para o candidato diferenciar as regras de transição da reforma da Previdência. Já na parte tributária, o foco são os princípios da reforma tributária, a busca pela simplicidade, que é unificar impostos, transparência, para saber o que se paga, e neutralidade. Entender a lógica por trás de tudo, então. É isso. Entender a lógica por trás das reformas é o que a prova vai exigir. Falando em contas que chegam e na necessidade de planejamento, talvez a maior de todas as contas e a mais complexa seja a ambiental. E o noticiário de hoje traz 2 histórias que, assim, à primeira vista não parecem ter relação, mas que juntas formam um retrato perfeito do dilema brasileiro. E que retrato! É fascinante ver essas 2 notícias no mesmo dia. De um lado, a Agência Brasil informa que em Mato Grosso, o coração do agronegócio, a lei que pune empresas que participam da moratória da soja voltou a valer. Ou seja, um freio no desmatamento. Exatamente. Do outro lado, o portal R7 divulga um relatório alarmante.
A seca se intensificou e já atinge 68% do território brasileiro em 19 estados. É o Brasil tentando acelerar a produção e frear a destruição ao mesmo tempo, enquanto o próprio clima manda conta. Nossa, eu não tinha conectado a moratória da soja com a crise hídrica de forma tão direta. Então, o desmatamento para plantar não só afeta a floresta, mas pode estar literalmente secando a torneira em outra parte do país. É um efeito dominó impressionante. Exatamente esse o ponto. E é essa capacidade de conectar os pontos que o examinador procura numa questão discursiva. Vamos lá. A causa da moratória da soja é a pressão tanto do mercado internacional quanto de ambientalistas, para impedir que a soja brasileira seja associada ao desmatamento da Amazônia. É uma barreira comercial, no fundo. Comercial e ambiental. Já a causa da seca é mais complexa. Envolve fenômenos climáticos, mas que são comprovadamente intensificados pelas mudanças climáticas globais, que por sua vez são aceleradas pelo desmatamento. Uma coisa alimenta a outra. Os rios voadores, né? Os famosos rios voadores. O desmatamento na Amazônia afeta essas massas de umidade que levam chuva para o centro-oeste e sudeste. Menos floresta, menos chuva. Simples assim. É uma sinuca de bico. O Brasil está sob uma dupla pressão. Se adequar, corre o risco de perder acesso a mercados importantes na Europa e em outros lugares. Certo. E do outro lado? Do outro, a pressão do próprio clima. A seca ameaça a safra da soja que se quer proteger. Ameaça a geração de energia nas hidrelétricas, ameaça o abastecimento de água nas cidades. É um conflito onde a solução para um lado pode agravar o problema do outro. Exatamente. Isso aqui tem muito cheiro de questão discursiva, de atualidades ou geografia, daquelas que pedem uma visão integrada do problema. Com certeza. O conceito de prova aqui é o de desenvolvimento sustentável. Não é só uma expressão bonita, é o cerne do problema. A banca pode apresentar um estudo de caso e perguntar: como conciliar a expansão do agronegócio, que é pilar da economia, com a necessidade de garantir a segurança hídrica e mitigar os efeitos da crise climática? Uma pergunta complexa. E a resposta exige que o candidato relacione produção de commodities, como a soja, com políticas ambientais como a moratória e os impactos climáticos. É uma visão integrada que é crucial. E essa ideia de tensão, de forças em conflito, seja na geopolítica ou no meio ambiente, nos leva direto para Brasília. Lá, a tensão entre os poderes da República continua sendo a pauta principal. O noticiário segue muito movimentado com os desdobramentos dos atos de 8 de janeiro de 2023. Um tema que não sai do radar e que tem uma probabilidade altíssima de aparecer em provas, especialmente de direito constitucional e administrativo. Os fatos de hoje são dois. Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a volta à prisão de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Ele estava em prisão domiciliar, certo? Estava. E, segundo a decisão, descumpriu as medidas cautelares impostas. Em outra decisão, a Polícia Federal determinou que Eduardo Bolsonaro, que é deputado, retorne ao seu cargo de origem na corporação, o de escrivão. Ok, vamos entender a causa dessas decisões. No caso do Felipe Martins, o que significa na prática descumprir medidas cautelares? Ele saiu de casa, usou a internet quando não podia. O que aconteceu? A decisão aponta exatamente para a violação das regras que foram estabelecidas para que ele pudesse cumprir a pena em casa em vez de um presídio. Essas regras geralmente incluem proibição de contato com outros investigados, proibição de uso de redes sociais e, claro, permanecer em casa. Entendi. O descumprimento de qualquer uma delas é a causa legal para o juiz possa revogar o benefício e determinar o retorno ao regime fechado. É um mecanismo processual padrão. A causa de ambas as decisões, no fim, é a mesma. São desdobramentos das investigações sobre a trama golpista de 8 de janeiro. E a consequência disso tudo para o cenário nacional é que a temperatura política, que já estava alta, não dá sinal de que vai baixar. De jeito nenhum. A consequência é a manutenção da tensão entre os poderes, especialmente entre o judiciário e figuras ligadas ao executivo anterior. Demonstra que as consequências judiciais dos atos de 2023 ainda estão longe de um desfecho e que o STF continua sendo um ator central no tabuleiro político. E cada decisão gera uma nova onda de reações. Exato.
Uma nova onda de debate sobre ativismo judicial, o papel da Suprema Corte, o que mantém a política no estado de ebulição permanente. Se eu fosse o concurseiro da área de direito, o que eu precisaria ter na ponta da língua sobre isso? Bom, a lista é grande, mas vamos focar no essencial. Primeiro, o conceito macro de separação dos poderes, que nessas horas é sempre testado. O sistema de freios e contrapesos. Isso. Um cabo de guerra constante e necessário. Em seguida, os conceitos de direito processual penal. Os tipos de prisão cautelar, como a preventiva, que foi reestabelecida por Martins. É crucial entender que ela não é uma antecipação da pena, mas uma medida para garantir a ordem pública ou a instrução do processo. Certo. E as medidas que ele descumpriu? O papel das medidas cautelares diversas da prisão. A banca pode explorar as competências do STF para conduzir inquéritos e o regime jurídico dos servidores, como no caso do Eduardo Bolsonaro. É matéria quente e cheia de detalhes técnicos. Uma análise bem completa. As fontes que nós usamos para a discussão de hoje foram Agência Brasil, CNN Brasil, Metrópolis, R7, BBC News Brasil, Poder 360 e também o portal Terra. É isso aí. E para continuar recebendo essas análises diárias focadas no que pode cair na sua prova, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. A preparação de alto nível não para. Até a próxima!